Antes de começar, um aviso. Este episódio fala sobre morte e saúde mental. Se você estiver passando por um momento difícil, o CVV atende pelo número 188 24 horas por dia. Em janeiro de 2013, numa livraria do centro de Los Angeles, uma jovem turista conversava com a gerente sobre qual livro levar na viagem. Ela ria do peso dos livros na mala, o dilema de quem ama ler e está viajando sozinha. A gerente se lembraria dela depois como alguém alegre, comunicativa, cheia de vida. O nome dela era Elisa Lam, tinha 21 anos e só queria conhecer a costa oeste dos Estados Unidos. Esta é a história dela, não do mistério que inventaram em cima dela, da pessoa que ela foi. Esse é o arquivo criminal. Antes de qualquer outra coisa, Elisa Lam era uma filha. Ela nasceu em 30 de abril de 1991. Em Vancouver, no Canadá. Também era conhecida pelo nome cantonês, Lam Ho Yi. Seus pais haviam imigrado de Hong Kong e construído a vida ali do zero. Segundo as reportagens, mantinham um restaurante na cidade de Burnaby, daqueles de comida caseira, que mistura o sabor de casa com o do país novo. Elisa cresceu nesse ambiente de trabalho, de imigrante, de recomeço. Tinha uma irmã, Sarah, com quem dividia, entre outras coisas, o gosto por moda. Era estudante na Universidade da Colômbia Britânica. Gostava de psicologia, de cinema, de comédia, de videogame. Lia bastante. O Grande Gatsby estava entre seus livros preferidos. Acompanhava programas de humor e séries. Era, em quase tudo, uma jovem como tantas outras, cheia de planos, ainda descobrindo quem queria ser. Elisa também escrevia. Mantinha um blog onde falava da própria vida com uma honestidade rara, inclusive sobre as partes difíceis. E aqui eu preciso fazer uma escolha com você, que está me ouvindo. As palavras dela existem, são públicas e são comoventes, mas eu não vou transformar o diário de uma menina de 21 anos em matéria-prima de suspense. Aquelas palavras eram dela, vou respeitá-las. O que posso dizer, com cuidado, é isto. Elisa convivia com um transtorno bipolar. E é importante a gente entender o que isso significa, sem rótulo e sem medo. O transtorno bipolar é uma condição de saúde, uma doença, como tantas outras, que afeta o humor e a energia em ciclos, podendo trazer fases de depressão profunda e fases de agitação intensa, às vezes com perda de contato com a realidade. É tratável, exige acompanhamento, exige medicação contínua e exige, acima de tudo, que as pessoas ao redor entendam que não se trata de fraqueza nem de escolha. Elisa sabia disso. Ela escrevia sobre os altos e baixos, sobre o esforço de continuar. Não era uma vítima da própria doença. Era alguém que lutava com ela todos os dias e que ainda assim sonhava. E o sonho, naquele começo de 2013, era a viagem. Ela queria descer a costa oeste americana sozinha. Os pais ficaram preocupados. Qualquer família ficaria. Mas Elisa os tranquilizou, ligaria todos os dias, e ligou. Cada dia daquela viagem, ela telefonava para casa para dizer que estava bem. Em 26 de janeiro de 2013, Elisa chegou a Los Angeles. Ela se hospedou num lugar com um nome pesado na história da cidade, o Cecil Hotel, que na época operava parte dos andares sob o nome Stay on Main. É um hotel antigo, perto da região conhecida como Skid Row, com uma reputação sombria, acumulada ao longo de décadas. Mas é justo dizer uma coisa logo. Nada na reputação de um prédio explica o que aconteceu com uma pessoa. Vou voltar a isso. Os primeiros dias seguiram a rotina combinada. Elisa ligava para casa. Mas, segundo o que veio a público depois, algo na saúde dela começou a se desorganizar. De acordo com relatos de funcionários e hóspedes citados em reportagens e nos autos, as colegas de quarto reclamaram de comportamentos estranhos e a administração acabou transferindo Elisa para um quarto individual. Há também o relato de que, em uma gravação de um programa de TV na região, ela teria agido de forma confusa e sido retirada do local. São sinais. Hoje, olhando com calma e com informação, esses sinais formam um quadro reconhecível, o de alguém entrando em uma crise grave de saúde mental, possivelmente uma fase de mania ou psicose. Exatamente o tipo de quadro que o transtorno bipolar pode provocar quando a doença se desestabiliza. No dia 31 de janeiro, Elisa deveria deixar o hotel e seguir viagem. Foi o dia em que o telefonema não veio.
Pela primeira vez, os pais não tiveram notícia. E fizeram o que qualquer pai e mãe fariam. Acionaram a polícia e voaram para Los Angeles para procurar a filha. A busca se arrastou por semanas. E então, para tentar localizá-la, a polícia de Los Angeles divulgou, em meados de fevereiro de 2013, um vídeo de segurança. Elisa, sozinha, dentro de um elevador do hotel. Nas imagens, ela aperta vários botões, se encolhe, espia o corredor, faz gestos no ar, como quem fala com alguém que não está ali ou foge de algo que só ela vê. Aqui, eu preciso ser honesta sobre o que aquele vídeo se tornou. Ele foi feito por uma única finalidade, encontrar Elisa com vida, mas ao cair na internet virou outra coisa. Milhões de pessoas assistiram, repetiram, analisaram quadro a quadro e começou o que a gente hoje chama de caça virtual, quando estranhos na internet decidem resolver um caso real por conta própria. Surgiram teorias de todo tipo: fantasmas, maldição do hotel, experimentos secretos, conspiração. A dor real de uma família virou enigma de entretenimento, e enquanto a internet inventava histórias, a verdade, bem mais simples e bem mais triste, ainda estava por vir. Em 19 de fevereiro de 2013, depois de hóspedes reclamarem da água do hotel, funcionários subiram até as caixas d'água no telhado. Foi ali que o corpo de Elisa foi encontrado. Por respeito a ela, eu não vou descrever os detalhes dessa cena. Não é disso que este canal trata. O que importa é o que veio depois. A perícia foi conduzida pelo legista do Condado de Los Angeles. Conforme o relatório divulgado em junho de 2013, a causa da morte foi classificada como afogamento acidental, com o transtorno bipolar listado como condição contribuinte significativa. Não havia sinais de violência. Não havia indícios de crime. Não havia drogas ilícitas nem álcool. Apenas, em níveis abaixo do esperado, os próprios remédios que Elisa deveria tomar para a doença. Esse último detalhe diz muito. Para os especialistas ouvidos sobre o caso, o quadro é compatível com o de alguém que, em meio a uma crise, deixou de tomar a medicação como devia e, naquele estado de confusão profunda, acabou num lugar onde não deveria estar. Não houve assassino, não houve maldição. Houve uma doença grave, uma crise e uma menina que precisava de ajuda e não a teve a tempo. E aqui eu chego à parte mais delicada deste episódio, porque num caso sem crime, a pergunta muda. Não é a pergunta de quem pagou pelo que fez, é a pergunta do que foi feito de injusto com a memória de Elisa. E foi muito. A primeira injustiça é essa. Uma doença real, séria, que mata, foi tratada como detalhe sem importância, quando a fantasia de fantasmas e conspirações parecia mais divertida. É mais confortável imaginar um mistério sobrenatural do que encarar que o transtorno bipolar, sem cuidado e sem amparo, pode tirar uma vida. Ao escolher o espetáculo, muita gente apagou a pessoa. A segunda injustiça tem nome e tem rosto, e é a prova mais clara do estrago que essa máquina de espetáculo é capaz de fazer. Enquanto caçavam um culpado, alguns internautas decidiram que o assassino seria um músico mexicano, Pablo Vergara, que se apresentava sob o nome artístico Morbid. A prova? Ele havia se hospedado no Cecil Hotel 1 ano antes de Elisa sequer chegar lá e fazia música pesada, de estética sombria, como é comum no gênero. Só isso. Nenhuma ligação real, nenhuma evidência. Mesmo assim, a turba digital o transformou em assassino. De acordo com as reportagens e com o relato do próprio Vergara, derrubaram suas contas na internet, espalharam ameaças de morte e a perseguição cruzou fronteiras. A polícia de Los Angeles foi clara: ele não tinha nada a ver com o caso. Ele nem estava nos Estados Unidos quando Elisa morreu. Ainda assim, o estrago estava feito. Vergara relatou ter chegado a tentar contra a própria vida e precisado de internação psiquiátrica. Pense nisso. Em nome de fazer justiça por Elisa, pessoas quase destruíram outro ser humano inocente. E é por isso que neste canal eu insisto sempre: suspeita não é prova. E ninguém é culpado porque a internet decidiu que é. A justiça possível no caso de Elisa não veio de um tribunal, veio da verdade, da perícia que com serenidade devolveu o caso ao chão dos fatos, e vem também de cada um de nós que escolher contar essa história do jeito certo. No fim, é a Elisa que eu quero voltar, não à figura do vídeo do elevador.
não ao enigma. A jovem que amava livros, que ria do peso da mala, que ligava para os pais todo dia, que escrevia sobre seus dias com uma coragem que muita gente adulta não tem. Há um legado silencioso na história dela, e talvez seja o mais bonito. Muitas pessoas que convivem com transtorno bipolar ou com depressão leram o que Elisa escreveu e se sentiram pela primeira vez menos sozinhas. Ela virou para essas pessoas um lembrete de que ninguém se resume ao pior momento da própria vida, e de que pedir ajuda não é fraqueza. Que fique então este convite e não um susto. Da próxima vez que um caso real virar mistério viral, lembre-se de que, do outro lado da tela, existem pessoas. Uma família esperando um telefonema, um inocente sendo apontado, uma vida que merecia mais cuidado do que curiosidade. Elisa Lam tinha 21 anos. Ela não foi um enigma, ela foi gente. Se essa forma de contar histórias faz sentido para você, com calma, com respeito e do lado de quem perdeu a vida, considere se inscrever no Arquivo Criminal. A gente continua, sempre começando pela pessoa. Até o próximo arquivo.